E eu sabia disso, mas eu não conseguia. Como é que eu vou saber? Doideira. Eu, como vou lá, assim, não sei, cara. É muito diferente. Pra mim, eu acho muito diferente. Que engraçado, né? E eu sempre dei, assim, quando eu vou a um trabalho, mais quartel antes, era um grupo de mais de 1.000 pessoas, né? Porque era uma companhia, tem 1.500 pessoas, entendeu? Um batalhão tem, botar aqui 5.000. Cara. Normal. Eu falava normal. Que isso? Normal. Cara, eu acho que eu tenho dificuldade de fazer as reuniões hoje são tudo virtuais, né? Sim. Eu tenho mais dificuldade virtual do que se fosse presencial. Caramba, que coisa! Pode botar 15.000 pessoas pra mim. Se for pessoal, pra mim eu tô confortável. Caramba, que loucura! Pra mim é totalmente contrário. Aí se for 2 pessoas na igreja, aí já é diferente. Cara, se for virtual, então eu não consigo enxergar a expressão da pessoa no virtual. Ah, sim, tá. Não, mas aí lá com a galera toda você fica olhando a expressão. Eu não olho. Não, eu não posso olhar pra pessoa. Eu me desconcentro. Não posso. Que coisa. Não sei, cara. Não sei. Boa que eu não sei. Eu acho que tem a questão do costume. Sim. Né? A prática, você tá naquele tempo, você ficar tranquilo. Mas tem a questão de... sei lá. Eu acho que no fim... Às vezes tem alguns bloqueios. Não, com certeza tem. Eu acho que no fim você ali nos rostinhos que você fica olhando e você gosta de olhar a expressão, você fica procurando a validação da pessoa. Também. Aí você viu a validação, opa. Também. Se eu fizer isso, eu vou, se eu buscar a validação, eu vou sempre achar que não estou sendo validada. Então, eu não posso fazer, o meu é o contrário. Tanto que quando eu falo de uma palavra rápida lá, eu olho pra câmera. Porque na câmera, não tem validação ou não. Então, quando eu tô olhando assim, eu acho que por isso que é diferente. Porque quando é a palavra, né, você tá pregando, você não pode buscar a aprovação da pessoa. Não dá. Né, porque é o que Deus está falando para você. Então, porque normalmente na minha palestra eu falo com você, se você não, aí eu vejo todo o teu corpo. Se você não tá interagindo, se você não gosta, eu vou mudar a minha palestra, a minha forma de falar. Só que isso eu posso fazer no trabalho, agora lá na igreja eu não consigo. É verdade. Entendeu? Imagina, pelo contrário. Tem gente que se contorce lá e é que tu fala mesmo, tem que falar porque Deus está mandando fazer. Falar, porque tá precisando ouvir. É muito bom. Mas é muito... É desafiador. É desafiador. É gostoso, é bom. Mas então, já estamos gravando aqui há quanto tempo já? Tá brincando? Tem 15 minutos. Mentira, não, jura? Não acredito. Tá, mas essa parte não vai, né? Ih, vai tudo. Mentira. Joga tudo pra lá. Deus, meu Deus. Pode até puxar um pouquinho mais o teu mic, eu acho que tá... Hoje ele tá chegando. Acho que pra cá, aqui assim? Tá legal. Tá boa, tá ótimo. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Estamos gravando aqui há 15, 16 minutos. Meu Deus. Mas te agradeço por ter vindo. Sei que foi um sábado, às vezes é meio difícil, mas a gente vai se planejando. Muito bom. Te agradeço por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. E a primeira coisa que a gente vai falar, que estava aqui na minha pauta, né? Você colocou até que estava conversando, né? Formação em informática. Lá dos primórdios? Lá dos primórdios. Olha, eu me formei em 95, Tela Verde. E, na verdade, assim, eu sempre quis fazer psicologia, né? E eu venho de uma família muito humilde. E meus pais, meus tios, sabe aquele corredor que mora a família toda? É mais ou menos isso. Então eu tinha um tio que era o mais inteligente, o mais benquisto, assim, né, financeiramente, profissionalmente, que morava em Jacarepaguá, mora até hoje. E aí esse tio, ele era da Proderj, na UERJ. Então ele era o chefe da informática. Entendi. Imagina, né, lá naquela época, isso em 88, 89, não, 90, quando eu entrei para a faculdade, 90, 91. E aí, ele
não, você tem que fazer administração, porque ele já tinha visto que eu não tinha perfil nenhum para lógica, né? Para informática, para lógica. Só que eu queria fazer psicologia. E eu sou apaixonada pela psicologia. E aí, eu tinha 17 anos, né? Imagina. E aí, eu falei assim, bom, se eu fizer psicologia, na minha cabeça de menina de 17 anos, né? Lá atrás, eu vou ter que trabalhar... Eu vou ter que montar um consultório. Porque antigamente era só isso. Era você isso. Ter dinheiro era pra poder isso. montar as coisas. Né? E aí eu falei, eu não tenho. Minha família não tem. Então, eu vou ouvir o meu tio. Só que eu não vou fazer administração. Eu vou fazer informática. Por quê? Qualquer lugar tem um computador e eu vou ter emprego garantido. E aí eu fiz informática, uma luta. Conseguia entender nada daquilo. Muito difícil pra mim, pra quem é de humanas, né? Imagina, lógica, fórmulas, tudo que eu sempre detestei. Avesso. Totalmente. E aí, mas no fundo foi bom, porque eu vi essa parte assim, eu me esforcei muito, muito mesmo. E nessa época eu trabalhava para pagar a faculdade. Eu tinha que pagar a faculdade. Eu não pude fazer pública, porque a pública nessa época era o dia inteiro. Acho que até hoje tem umas tem uma integral, né? E aí eu não podia, tinha que trabalhar. E aí eu fui trabalhar para fazer a faculdade. Trabalhava desde 15 anos de idade. Já trabalhava. Já tinha ali a ideia do que era um trabalho. Já, totalmente. E aí eu fui começar a trabalhar fora, na Zona Sul e tal. Então fui para aquele meio de lá. E foi bom, foi uma experiência incrível, me formei. Nisso eu casei, no ano que eu me formei eu casei. Só que no ano seguinte, tipo assim, eu me formei em julho de 95. No ano seguinte a Microsoft entrou no Brasil. E aí acabou a tela verde, acabou a programação. Vinha tudo pronto, os pacotes que você comprava pronto. E na minha cabeça eu ia trabalhar com isso. Bom, vou fazer um pacote para uma farmácia, para uma padaria, para o supermercado. Sim. Acabou, né? Porque todo mundo comprava um preço super acessível, na época muito mais acessível do que você pagar um programador. E aí eu falei, e agora, né? Aí continuei nas empresas que eu estava e tal. E aí casei, tive filho. E hoje eu trabalho na mesma empresa há 20 anos. Eu trabalho numa seguradora há 20 anos e eu trabalho assim, Lucas, realmente para estar ali tendo meu salário, tendo os meus benefícios. O fixo sempre um plano de saúde que, né, você sabe que fazendo por fora hoje é bem complicado. Criei meus filhos todos no plano de saúde da empresa que eu trabalhava. Então, tudo bem. Eu sou grata e eu tenho certeza que isso foi uma bênção na minha vida. Só que nunca foi no que eu amo. Nunca foi. Porque a psicologia ficou ali, né? Paradinha, mas tá ali, né? Tá ali, escondida. Tá, sempre mostrava um sinal de vida. Sempre. E aí eu, numa fase de vida aí, dos meus filhos pequenos, eu me converti, fui para uma igreja e eu comecei a trabalhar com isso na igreja, com aconselhamento, né? Porque, na verdade, eu não podia, claro, atender, não tinha... E aí eu comecei a trabalhar com aconselhamento. E aí isso ficou mais... ardendo ainda, né? Porque você via a oportunidade de... E aí eu pensava assim, eu sem o estudo, sem a técnica, eu dou fruto ali, né? Imagina se eu tivesse, né? Então, realmente, eu acho que é um dom, tá? Essa coisa assim do aconselhamento. Só abrindo parênteses aqui, não por acaso, meu nome é Simone e isso significa aquela que ouve. Eita! Incrível quando eu descobri isso. Eu falei, gente, incrível, né? Acho que não é por acaso. Não é por acaso mesmo. Não é? Não é por acaso. E porque tem tudo a ver com a profissão, né? Você acaba tendo uma afinidade, né? Poxa, uma afinidade. Não, é um dom. Isso pra mim é um dom. E aí o que acontece? A minha pastora na época, que é uma querida, uma grande amiga, ela falou assim... Simone, você tem potencial, por que você não faz um curso de psicanálise? Ela que me incentivou e ela que viu isso. Porque eu até então eu só estava vivendo, aconselhando, fazendo as coisas lá. Gostava, sentia muito prazer naquilo. Só que não tinha essa ideia, né? Porque eu não tenho um curso, como é que eu vou fazer? Aí ela falou isso pra mim. Porque ela também era psicanalista. Ela era já. Ela era viu em você uma oportunidade. Exatamente. Aí ela afinidade, ela viu você assim, poxa,
tem o feeling para isso, falta dar o refinamento. Exatamente, tinha que ter todo esse refinamento. Aí eu entrei num curso presencial. Só que por um problema de um acidente na família, lá, o filho do meu marido, eu tive que parar, tive que trancar pra cuidar dele. E aí eu parei, e pra voltar foi mais difícil, porque o curso era lá em Madureira, era longe, era um sábado inteiro, era o único dia que eu tinha de descanso e pra fazer as minhas coisas também. Então, aí eu falei, bom, depois eu volto. E aí entrou a pandemia. E pra mim... Isso já era 2020, então. Eu entrei no curso 2017. 2017 eu entrei no curso presencial. Tá. Aí eu fiquei quase 2 anos, porque eram 3 anos. Eu fiquei quase 2 anos. Aí aconteceu o acidente mais ou menos em 2019 com ele. Em 2020, aí eu parei. Em 2019 eu parei pra ficar com ele. Tranquei. Fiquei. Aí em 2020 eu poderia voltar pro curso. Aí deu aquela preguiça, aquela coisa toda. Porém veio a pandemia também. Então emendou tudo, né? E aí começaram... Porque até então não tinha online. Não tinha... Aí começou online. Tudo online. A vida online, né? Aí eu falei, é agora, né? É agora. E eu já tinha uma bagagem do curso. Já tinha aqueles 2 anos. Quase 2 anos. Mais ou menos 1 ano e 9 meses, por aí. Quer dizer, já tinha uma bagagem muito boa. E aí eu fui fazer online. E aí eu decidi escolher um curso cristão. Porque aí é uma visão cristã da psicanálise. Que é perfeito. É perfeito, porque tem tudo a ver. Sim. Tem tudo a ver. Você trabalha com vida, com ser humano, com alma, com mente. Então tem tudo a ver. E a aí... espiritualidade, a própria espiritualidade você insere, né? Exatamente. E aí até no meu caso foi melhor, né? Por eu ser cristã, porque como envolve um pouco também da espiritualidade, é até perigoso se você faz num curso assim que não tem muito essa visão, né? Sim. Que você crê, que você tem ali. Então, é porque na verdade não precisa envolver a espiritualidade. Só que se você tá num curso cristão, vai pegar ali, ele vai aproveitar, e o outro a mesma coisa, né? Vai aproveitar e vai levar pro lado deles. Então, para mim foi maravilhoso. Eu cresci muito na pandemia. Eu realizei o meu sonho, porque hoje eu sou psicanalista e não precisa ser psicóloga. Assim, para mim não tinha diferença, psicólogo, psicanalista. Inclusive, eu amo muito mais a psicanálise, pelo que eu conheço da psicanálise. Diferença de psicólogo para psicanálise? A psicanálise, a psicologia, ela estuda mais o comportamento humano, tá? A psicanálise, ela é mais na alma, na mente, entende? Na minha opinião, ela é mais profunda. Entendi. Ela não vai só tomar conta do teu comportamento, para você mudar o comportamento e tal. Ela vai querer saber por quê. Não é só o sintoma. Qual é a raiz desse problema? Por que você está se comportando dessa forma? Então eu vou lá na raiz, eu vou lá na causa. Eu acho, pelo que eu estudei, na minha opinião, ela é mais profunda. Eu sou apaixonada, né? E aí tem tudo a ver com o que eu sempre quis fazer, cuidar de pessoas. Porque eu ficava nesses 20 anos né? 20 não, muito mais, porque nessa empresa, nessa seguradora, eu tô há 20 anos, mas eu trabalhei em outras empresas. Sim. Então, a vida toda, trabalhando, desde 15 anos trabalhando, eu falava assim, gente... Não vamos pôr a idade aqui. Não precisa. Então, assim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Números. Eu tô calculando números para essa empresa, E aquilo me dava uma angústia. Até hoje me dá. Que o chefe não veja. Pelo amor de Deus, me perdoa. Vai se ver. Mas ele sabe. Ele sabe. Né? Eu tô ali de livre e espontânea vontade, claro. Mas eles sabem disso. Então, assim, eu não vejo muito propósito. Eu sei que a empresa precisa, eu sei que todas as empresas, né, precisam dos números, daquela coisa toda, mas pessoalmente eu não vejo muito propósito. Eu não vejo como uma pessoa pode ser tão cobrada de alguma coisa por um número, porque não fez aquela meta de número, que a única coisa que vai ter retorno é o dinheiro para a empresa. Então, assim, isso me angustia. Eu sei que precisa, é óbvio, o mundo é capitalista, a gente precisa, né? Isso gera emprego, né? Eles têm condições de ter mais funcionários, ok, mas eu não consigo. Isso é uma coisa minha. E aí eu acho que você cuidar de pessoas, né? Tudo melhora.
Inclusive o ambiente de trabalho, que você vai trabalhar com os números. Sim. Inclusive isso. E uma coisa que eu acho complicado, Lucas, é assim, ó. Na escola, quando a gente é criança, uma coisa que quando eu comecei a estudar, né, sobre tudo isso, eu lembro quando eu era criança que eu aprendia, né, 2 mais 2 é igual a 4, tabuada, o português. Claro que você precisa aprender disso, porque você vai usar a vida toda. História, geografia, ok, ciência, biologia, enfim. Claro que você precisa aprender. Mas talvez, se você tirasse aí, vamos lá, os estudos sociais e ciências que na época tinha, e a geografia e a biologia, que é bom saber superficialmente, mas eu não vou trabalhar com isso. Se eu for trabalhar, ok, eu vou me especializar, mas não vou. E colocasse lá uma educação emocional para as crianças, tudo seria diferente. Tudo. O nosso mundo hoje seria diferente, né? Então, você viu como mudou, a geração mudou. Tudo isso a propósito tem que acontecer. Sim. Mas assim, a geração mudou quando o estudo, a educação religiosa foi retirada das escolas, né? Na minha época ainda tinha. Então, foi tirado, né? Em todos os países dos Estados Unidos, né? Que era um país que era muito forte nisso. Você viu como a mudança de geração, a mudança de comportamento, de valores que a sociedade que aconteceu, né? Então, se eles investissem nisso, só que eles não querem investir nisso. Por quê? Vão formar pessoas emocionalmente fortes, que vão saber decidir, que vão saber o que querem e que vão saber controlar as emoções. E isso não é para o sistema, isso não é viável, né? Então, vamos... que seja manipulado. Exatamente, né? Vamos colocar a gente manipulada, que não sabe de nada, vamos deixar eles focados lá no 2 mais 2, na língua portuguesa, que também é importante, claro. Meu Deus, claro que é importante. Mas assim, o foco, qual é o foco? O foco o que a gente é ensinado? O foco é a tua vida profissional, você tem que ganhar dinheiro, pelo menos para sobreviver. Pelo menos. E aí você esquece que, na verdade, o foco é você se cuidar emocionalmente, se preservar. Porque hoje a gente vê nas grandes empresas, até não só executivos, mas pessoas, analistas, né, normais ali, pessoas que trabalham de frente na operação, com problemas seríssimos. Sim. Com problemas seríssimos. Porque não sabem administrar as emoções. Dentro da empresa, em casa, na vizinhança, em qualquer lugar. Dentro das igrejas, inclusive. Sim. As pessoas não sabem administrar as emoções. E aí, se a gente aprendesse isso lá quando criança, porque é muito mais fácil, né, quando criança, a gente ia ter outra qualidade de ser humano na Terra, né? Não aquele que vive só pro seu umbigo, que é hoje o que a gente tem, né? Apesar de estar escrito, né? Tá tudo escrito. Mas é interessante porque quando a gente fala de gestão emocional, eu acho que tinha até um livro, não sei se era do Augusto Cury, falando sobre o maior psicólogo do mundo. Sim. Eu acho que era ele, não era? Sim. Aí falava sobre... Sim. E ele tem vários, ele é maravilhoso. Psicólogo do mundo. Porque eu acho que eu tenho esse livro, não li todo. Sim. Deveria ter lido. Sim. Esse daqui, o maior psicólogo que já existiu. Sim. É isso mesmo. E você vê que cada vez mais a gente está sendo inserido nessa questão de você cuidar o interior, porque isso vai afetar o exterior. Exatamente. O exterior, que seria os relacionamentos. O exterior, no caso assim, a sua saúde física, né, que a gente pode considerar isso como exterior, e os seus relacionamentos, que estão fora. Entendeu? Perfeito. Então, realmente, esse Augusto Cury, esse psiquiatra, né, ele é maravilhoso, né? Eu gosto muito dele, dos livros dele, tem vários livros. E ele era ateu, né? Eu não sabe. E aí ele começou a estudar, né? Ele super se envolveu com essa parte aí emocional, né? E por causa da profissão dele. E ele se converteu, e aí esse livro aí talvez tenha sido assim uma homenagem assim que ele fez, porque a Bíblia é incrível. Sim. Porque eu aprendi, como o meu curso foi com essa ênfase cristã, a gente fez muito link do que Freud falava, do que os psicanalistas, né, antigos, enfim, inclusive os filósofos. Tem vários filósofos, é uma riqueza
É uma riqueza incrível que a gente tem. E aí você vê aquilo ali, tudo que eles falavam, que hoje, né, Agora, frase de não sei o quê, tudo está na Bíblia, falado de uma forma diferente. Então, isso pra mim foi assim, mais apaixonante ainda, tanto pela psicanálise quanto pela palavra de Deus. Sim. Que ela é completa, né? Ela é totalmente completa. completa. Eu vejo muito quando você falou de frases, né? Tem alguns livros para gestão empresarial mesmo, e tem alguns pilares, e sempre fala sobre algumas essas frases de efeito, que fazer, quando fazer, e sempre a citação, né, é de algum trecho da Bíblia. Exatamente. Eles ainda usam, ainda começaram a usar. E você vê assim, poxa, mas isso aqui eu já li em algum lugar. Exatamente. Eles não dão crédito, né? Não dão crédito, chega a não dar crédito, né? Alguns dão crédito. Eu lembro que eu li um livro, As 17 Leis do Triunfo, acho que é do Napoleão Hill. Tá. Que é um camarada que é pra gestão, que ele fala muita coisa. E aí ele comenta sobre essas 17 Leis do Triunfo, e ele fala que uma das formas de você colocar isso dentro da sua cabeça, ou ter esse apoio, é um pilar de espiritualidade. Tá. E aí fala corpo, alma e espírito, mas a parte da alma, a parte do espírito, você tem que ter presente na sua vida. Então tem que dedicar um espaço para sua vida, para você se conectar com aquilo que você acredita. Sim. Ele não vai falar da questão, cada um fala o seu. Claro. Mas os trechos que ele utiliza, aí são trechos da Bíblia. Cara, é impressionante. É maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Eu acho incrível isso. Eu acho que se todos esses escritores famosos aí, que as pessoas dão muito crédito e tal, usassem, né? Alguma coisa ia acontecer, porque aquela palavra que está ali é viva. Sim. Então alguma coisa ia acontecer. É uma sabedoria, com certeza. Por isso que eles estão utilizando. Então eu acho que poderia dar um crédito, porque assim como a gente dá crédito para escritores famosos que pensaram realmente, eu acho que dá um crédito também para... Poxa, total. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. E quando é que deu esse start para você, assim, de... você falou, você foi da pandemia, juntou uma coisa com a outra. Sim. Teve alguma coisa que deu um estalo assim, olha, agora eu vou me dedicar? Então, meu objetivo é realmente trabalhar somente com a psicanálise, tá? Então, assim, agora eu vou realizar o meu sonho completo, né? E porque assim, meus filhos já estão criados, já são adultos, minha filha já está casada, meu filho já daqui a pouquinho tá... expulsou todo mundo já expulsando. O outro eu já tô botando a malinha dele ali na porta. Então eu fico mais tranquila para fazer o que eu quero. Porque na verdade todos esses anos eu vivi para eles mesmo, trabalhando para realmente eu e meu marido, né, darmos assim o que a gente podia, né, de cultura, de tudo, financeiro. Dar o suporte que eles precisavam, e não era o que eu queria. Então eu não podia parar para começar alguma coisa nova, não tive esse tempo. Então agora eu acho que esse tempo é agora, né? E se eu quiser eu já posso me aposentar, porque eu já tenho, não é por idade, mas é por tempo de serviço. Então eu já posso, só que eu falei, tem necessidade agora. Então qual é o meu objetivo? Meu objetivo é, assim que eu me aposentar, e que eu vou ver a hora certa disso, ainda não eu vou trabalhar totalmente com a psicanálise. Porém, eu falo até pro meu marido assim, ele falou que vai trabalhar até o último dia da vida dele. Eu falei, eu não. Porque assim, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar, mas eu quero meu tempo também. Entende? Porque assim, Lucas, eu nunca tive. Eu trabalho desde 15 anos, direto. Eu nunca fiquei sem trabalho. Nunca. Então... Sempre saindo de casa pra poder trabalhar. Sempre. Então, assim, eu quero sim, agora no final, né, da metade pro final, ter esse luxo de falar, eu quero trabalhar tantas horas por dia. Sexta-feira eu não trabalho. Sexta-feira eu vou ficar com meu marido. Final de semana nem pensar, eu vou ficar com a minha família. Eu quero ter esse luxo. Então, qual é a minha meta? Quando eu me aposentar, que não falta muito, mais um tempinho bem pequeno, eu vou trabalhar com a psicanálise, só que assim, pouco, entendeu? Mas eu falo até pra Deus assim... Por gosto, né? Vai fazer por gosto. Por gosto e pra ajudar as pessoas. Eu falo assim, foi o Senhor que me proporcionou tudo isso. Foi Ele, Lucas, eu não tenho a menor dúvida. Então eu quero trabalhar pra Ele, entendeu? Então o que Ele colocar na minha mão, o que vier, eu vou fazer. Legal. Mas eu não vou ficar, olha...
agenda aberta, não quero, porque eu quero descansar, eu quero viver. Vai chegar para você e as pessoas naturalmente vão saber. Tudo bem, né? Tudo tá bem. Chegando, vou encaixar. Isso aí. Mas eu não vou correr atrás. E promover. Exatamente. Porque assim, Deus sabe o que vai botar na minha mão. E eu quero que seja exatamente vindo dele, entendeu? E aí o resto do meu tempo eu descanso, eu vivo, eu cuido da minha família, porque é uma coisa que me dá prazer. Eu ficar com a família, cuidar da família, sim, é uma coisa que eu gosto, não é peso nenhum pra mim. Então eu quero, assim, da metade pra lá, viver isso, entendeu? Legal. E vai acontecer. Deus quiser. Vai acontecer. Teve alguma, nessa jornada que você está começando, você já enxergou, você falou assim, eu tenho a meta de quando me aposentar, aí eu vou começar a trabalhar, mas nesse inteirinho, já teve algum momento que você pensou, isso daqui vai dar futuro? Dentro da psicanálise? Totalmente. Quando eu me formei, eu fiz estágio, né? Indicado pelo Instituto, e o próprio Instituto me mandava as pessoas, os clientes. E aí o estágio, claro, era gratuito, né? Aquilo era bom pra mim. E aí eu fiz lá a meta que tinha que fazer, fiz até alguns a mais, porque eu tava super empolgada. Só que assim, o que acontece? Eu trabalho na hora do expediente, na minha empresa. E aí eu só poderia atender depois do meu expediente, a parte da noite. E aí o que acontece? Eu ficava o dia inteiro trabalhando, pegava 7, 7h30 da manhã, saía lá 5, 5h30 da tarde do trabalho e emendava, tinha dia que eu ia até 1h da manhã, direto atendendo, direto. Então aí, quando eu me formei, eu comecei a cobrar, claro, né, com o valor da consulta e tal. Sim. E o próprio Instituto me enviava os pagantes. Então eu fiquei louca. Eu falei, gente, e eu não dizia não, porque eu tava muito empolgada. Entendi. Claro, né? A experiência. E assim, o fruto de tudo aquilo que eu tinha estudado, que eu tava fazendo, botando em prática, né? E aí tinha muita gente. Só que aí eu dei uma surtadinha, porque também a minha sogra ficou com problema de saúde, foi exatamente nessa época, que foi setembro do ano passado. Não, foi fevereiro do ano passado. Durou até setembro, porque minha sogra faleceu em setembro. Então, de fevereiro até setembro, eu tava bombando nos atendimentos. Só que eu falei, não tenho como. Aí eu falei, não, agora eu tenho que cuidar de mim, porque senão como é que eu vou cuidar do outro, né? Aí eu parei um pouco antes, parei mais ou menos lá em julho, porque eu falei, não posso, porque eu vou cuidar dela e do meu marido também, porque ele tava bem difícil. Sim. E aí eu parei, coloquei umas pessoas outras pessoas que eu confio muito, outros falaram que iam me esperar, enfim, eu parei ali e aí ela faleceu em setembro, aí eu, né, dei um tempo para respirar um pouco. E agora eu tô retornando, só que eu tô retornando devagar. Por quê? Porque não consigo, eu percebi que eu não vou conseguir dar conta de mim. Eu dou conta dos atendimentos, dou conta dos outros, mas e eu? Então eu preciso também ter saúde emocional. Aquele tempinho pra você se cuidar. Preciso ficar com meu marido, pra gente conversar, como é que foi o dia, como é que não foi, ver alguma demanda que precisa de casa, do meu filho, da minha filha, enfim. Eu preciso disso porque eu gosto disso, eu sou assim, entendeu? Então eu preciso ter esse tempo, coisa que eu não tava. Então essa parte aí de retorno da psicanálise tem sim, teria sim. Eu é que não quis por causa desses problemas todos. Mas quando eu me aposentar, eu vou ter o dia todo. E o próprio Instituto, até hoje, claro, eu tenho um vínculo com eles mesmo enviam. Legal. Muito legal. Quando você está nas sessões, você absorve muito do cliente? E aí, por isso você é cliente ou paciente? Cliente. Paciente é só para médico. É bom saber. Mas você absorve muito daquilo que o cliente está contando? Sim. Aquela carga emocional é transferida? Então, tem essa palavra chamada transferência, né? No atendimento. Tanto dele para mim, quanto de mim para ele. Legal. Existe isso. É transferência e contra-transferência. E existe.
porque nós somos seres humanos. Não tem como uma pessoa ali me contando a história da vida dela, porque, como eu te falei, a psicanálise, ela vai lá desde o útero da mãe, quando você estava no útero da sua mãe. E aí você vem relatando o que você lembra, né? O que você sabe. E aí, então, é uma mexida incrível na vida da pessoa. Tanto que tem gente que para porque não aguenta. Entendeu? E aí o ideal porque dói, né? Muitas coisas doem, mas continua, vambora. A ferida tá sendo catucada ali, tá sendo tratada. E aí tem histórias que mexem comigo, claro. E outra coisa, e tem muita coisa também que nós percebemos que é no âmbito espiritual também, que não fica só no âmbito emocional, né? Então isso tudo mexe sim. Só que todo cliente que eu atendo eu oro pela vida dele, eu oro pela família, eu oro. Então assim, eu creio que Deus me proporciona essa tranquilidade de não trazer pra mim de fato, entendeu? Mas eu me envolvo sim. Eu lembro assim, quando você tem um local que tem muito contato com o público, acaba que você acaba fazendo parte da vida daquela pessoa. Sim. Né? Então sim. você entende, se você tem uma compaixão maior, sim. porque você entende aquilo, tudo que está passando sim, na vida daquela completamente. pessoa. Eu vejo pela Samara, né, esposa, que ela tem um salão dela, então ela passa algumas horas atendendo, então é o momento das duas mulheres falarem. Com certeza. E aí eu vejo o quanto que depois de um dia, assim, passou muito tempo ali, 2, 3 clientes, né? Eu vejo o quanto que ela chega, né? Ou às vezes precisando desabafar, ou às vezes meio atordoada, sim. porque ela acabou assim, falou demais. Sim. Teve que ouvir demais. Sim. Teve que passar muita coisa e é muito interessante. Muito interessante. Tanto que qualquer profissional, tanto psicólogo, psiquiatra ou psicanalista, ou qualquer outro terapeuta, ele precisa fazer a terapia dele. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Isso daí é interessante. É obrigatório, senão... Tu imagina. Você recomenda, mas você não faz. Pô, não, e assim, eu tenho que desabafar com alguém. Entendeu? Onde é que eu vou colocar onde vai ser a minha descarga das minhas emoções? Vai ser no meu marido? Vai ser nos meus filhos? Porque assim, tem que canalizar para algum lugar. A gente não é Mulher Maravilha, Super-Homem, não é. Então, eu também tenho que canalizar as coisas, tanto as minhas quanto né, do que a pessoa está passando, porque você acha que uma pessoa vai me falar o que está passando. Eu não vou orar pela pessoa? É claro, nem precisa ela pedir, nem precisa... Então, isso aí já mexe comigo, inclusive espiritualmente. É uma coisa que eu estou botando a mão que nem é minha. Então, eu preciso também de um canal e é obrigatório para os profissionais. Obrigatório, eu tenho que ter. Eu estava até fazendo, que é maravilhoso, eu amo. Só que por questão do tempo, porque eu falei, ou eu atendo ou eu faço. Eu deixei, mas eu vou voltar, e que agora eu tô com o tempo mais livre, eu vou voltar e vou fazer, porque é muito bom. Eu fiz um tempo. É muito bom. E aí, foi durante a pandemia. Durante a pandemia? Foi antes. Isso foi antes. Um pouquinho antes. Mas é bem diferente você falar com a esposa, você falar com um amigo. Total. Você falar com alguém que sabe, né, ou a metodologia, sim, sabe a técnica de sim, o que falar, quando falar, sim, é muito diferente. Sim, muito, diferente. Muito total. Porque assim, ó, por exemplo, uma pessoa que tem uma raiz de rejeição, e aí ela vai inconscientemente, claro que é inconscientemente, ela vai descontar isso em todo mundo ao redor dela. Porque lá dentro dela, que ela nem sabe que tem, porque isso ela não estudou para saber, ela não tem ideia disso. Exato. Ela tem essa raiz de rejeição e aí, vamos dizer, vai arranjar uma coleguinha na escola. Já na escola começa a dar os sinais, porque é onde você tem o relacionamento, né? O primeiro relacionamento da criança, sim, fora da família. Então a coleguinha não sentou do lado dela, pronto. Já aciona aquele gatilho da rejeição que ela nem sabe, muitas vezes, que tem. A criança não vai... Inconscientemente, acabou. Dali ela já fica de mau humor, dali ela já maltrata a pessoa, ou se recolhe, ou fica numa tristeza. Enfim, né? Cada um tem as suas reações.
E aí essa criança vai crescendo, vai virar uma adulta exatamente assim, só pior, né? Porque absorve cada vez mais isso. E não sabe, e ninguém trata. Aí aquela pessoa é insuportável de se conviver, mas assim, é porque ela é insuportável. Você bota um rótulo, insuportável, ninguém quer. Chata, insuportável, mimizenta, só que ninguém sabe o que está dentro dela. E aí a psicanálise é exatamente para isso. E aí essas pessoas que têm essa dificuldade de relacionamento, que escuta falar, tipo, que meio que as pessoas fogem um pouco delas, tipo, poxa, eu tô sozinha, poxa, procura ajuda, porque com certeza é uma raiz de alguma coisa, de amargura, de rejeição, de alguma coisa que tá lá dentro que ela não sabe. Porque tem coisas, Lucas, que aconteceram na nossa vida que a gente não lembra. A nossa própria mente nos preserva. A nossa mente, ela trabalha o tempo inteiro nos preservando. É zona de conforto que ela quer. Então, quem tem que reagir para quebrar essa zona de conforto sou eu. Contra a minha própria mente. E assim, tudo começa na nossa mente. Tudo que vai acontecer daqui a 1 segundo ou daqui a 10 anos começou na minha mente, começa na minha mente. Tudo. Então, por isso que a Bíblia diz tanto sobre os pensamentos, né? Para você mudar os pensamentos, para você... E assim, a Bíblia é um tesouro ali, e a gente lê, e a gente passa, como se fosse um livro normal. Ok, só que tem um dia que os seus olhos abrem para aquilo ali, e você tem um entendimento daquilo ali, né? E aquele entendimento de falar assim, disso, por exemplo, que você tem que renovar a sua mente, por exemplo, mudar seus pensamentos. Tu passa por aquilo ali, renovar a mente, nem sei como faz isso, como é que eu vou renovar, enfim. E aí quando você começa a ter conhecimento de outras coisas, de uma coisa maior, e olha para aquilo ali, que faz todo sentido, você fala, cara, eu preciso mudar os meus pensamentos. Sim. Eu mudando os meus pensamentos, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar os meus relacionamentos, tudo é uma cadeia, tudo vai mudar. Então, só que é fácil mudar os pensamentos? Não. Eu falo sempre assim, é igual ao exercício físico. Você tá lá acima do peso, você tem que ir para uma academia, aí, né, procrastinou, a vida toda sempre uma academia. E aí eu quero ir para academia agora e eu quero ficar magra em 2 semanas, em 1 mês, em 2 meses. Vai. É um exercício, eu vou ficar ao longo de 1 ano, por exemplo. Ao longo de 1 ano eu praticando, porque não adianta a academia estar ali, né? Eu não ir, tô só inscrita. Eu praticando o exercício, eu vou emagrecer. Se eu fizer a coisa certinha, eu vou emagrecer. Então, exatamente o exercício da mente. Se eu vigiar os meus pensamentos, se eu ficar ali praticando, fazendo esse exercício, eu vou chegar num patamar de vida melhor, porque já fez efeito, e aí cada vez mais. E se eu acordo com um pensamento, meu primeiro pensamento é ó vida, ó céus, ó azar, o meu dia não vai ser legal. Não vai, não tem jeito. A não ser que eu mude no meio do caminho, que eu perceba, opa, peraí, não posso, vambora. Tem que pegar um ônibus lotado para ir trabalhar, tem que... Ok, é o que eu tenho para hoje, mas vamos rindo, vamos feliz, vamos ver aí o que dá esperança nisso tudo aí, mudar a minha mente, porque amanhã vai ser melhor. E vai mesmo. Tem muito a ver com palavras de afirmação? Não. É diferente? Totalmente diferente. Palavra de afirmação é mantra. Eu já li muito sobre isso. Então, o pessoal fala muito assim, fala que seu dia vai ser melhor 15 vezes. Então, olha só, o que eu entendo, depois de tudo, né, que eu estudei. Se eu chegar no espelho e falar, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu não vou me tornar linda por causa disso. Palavra de afirmação, mantra. Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Não é isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que começar a pensar que eu sou linda, que eu sou rica. Começar a mudar as coisas dentro de mim. E aí sim, eu posso até afirmar, ok, posso usar palavras, porque a palavra é muito importante, a palavra tem poder. Mas não é, a palavra só vai sair da minha boca se o pensamento estiver alinhado de fato. Porque se eu falar, tipo palavra qualquer, ao vento, não vai, não fez. Para quem você quer enviar uma mensagem? Olha aí.
Olha aí, a psicanalista aí, olha aí. Meu Deus, Siri, cala a boca. Não estraga as coisas aqui. Meu Deus. Bom, então assim, se eu começar a falar, mas a minha mente não está produzindo aquilo de fato, resolveu nada. Palavras ao vento. Agora, se de fato eu começar a falar, mas da minha mente eu estou exercitando isso, por exemplo, eu sou rica. Ok, mas vamos lá, Simone, vamos pensar o que você pode fazer para ficar rica? Não é só eu sou e você. O que você pode fazer? Então eu vou começar numa linha de pensamento que pode sim me levar a isso. Entendeu? Bom, eu vou ter que trabalhar aqui, eu vou ter que trabalhar aqui, acolá, eu vou ter que estudar isso aqui, eu vou ter que me especializar naquilo outro. Perfeito. E aí sim, entendeu? Perfeito. Você já teve alguma decepção? Opa, eu acho que não dá o tempo. Não dá tempo, são várias. Várias, né? Eu acho que faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento. Eu acho que aí hoje, né, olhando assim pra trás, tantas decepções e tal, com pessoas, com relacionamentos, com tantas coisas. E eu falo assim, hoje eu sou a Simone que eu sou por causa disso, né? Então eu acho que a gente tem tribulação na vida, a gente vai ter decepção, a gente vai ter traição, todos nós vamos passar por isso, mas tudo vai depender de como você encara. Porque assim, quando você tá passando pela decepção, pela traição, é muito duro, então você não consegue entender que aquilo ali é uma coisa boa. Como que isso aqui é bom? Tá me ferindo demais, como que isso é bom? Só que se você se der a oportunidade de passar, de fazer a tua parte, de continuar, de não desistir, você aqui nessa parte, você vai olhar pra trás, pô, peraí, me forjou, mas atenta. Agora, não é, a pessoa não vai fazer isso comigo com tanta facilidade, me forjou tipo pra eu cuidar também pra não fazer com o outro. Enfim, alguma conclusão boa eu tenho que tirar daquilo ali pra minha vida, pra me tornar uma pessoa melhor e mais forte. Sim. Entendeu? Então eu acho que faz parte. Quais as dicas que você gostaria de ter recebido antes de ter começado na psicanálise? Nossa, na verdade, Lucas, eu gostaria de ter recebido dicas lá na minha adolescência. Porque se eu tivesse recebido boas dicas, eu teria estudado psicologia, eu já estaria trabalhando com isso há muitos anos, quer dizer, de repente com o meu próprio consultório, né? A gente não sabe, mas assim, eu não tive realmente pessoas que me instruíssem para me direcionar para o meu sonho, como hoje eu faço com os meus filhos. Não culpo os meus pais, porque eles também não sabiam, eles estão totalmente liberados, porque eles também não sabiam, não receberam, e aí vai essa cadeia, né? Então isso é muito importante, a gente olhar para trás e falar, poxa, não fizeram comigo, mas tudo bem, eu entendo totalmente, porque também não fizeram com ele, que também não fizeram com os pais dele. Perfeito. Então, tranquilamente isso para mim, não tem nenhuma raiz de amargura. Porém, se eu tivesse sido instruída como eu, graças a Deus, hoje, na minha geração, eu instruí os meus filhos, eu acho que seria muito diferente. Em relação à psicanálise agora, eu acho que eu já estava bem pronta, eu acho que eu já estava com bastante bagagem para começar. Legal. Até porque isso vai tanto amadurecendo, sim, né, vai amadurecendo na nossa mente, até o ponto de chegar e fazer. Sim, né? Porque exatamente. Você foi alguns percalços no caminho, sim, mas no momento você falou assim, olha, agora é isso que eu posso fazer. Isso aí, né? É o meu tempo agora. Isso é legal. Qual a frase que mudou a sua vida? A frase que mudou a minha vida, vamos lá. Tem algumas, né? Vou falar duas, tá? Uma, assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Provérbios 23:7. Então vamos mudar os pensamentos. Vamos mudar. Se eu acordar, eu sou um fracasso, eu sou uma desempregada, eu sou, meu Deus, eu sou a última bolacha do pacote, eu vou ser. Não, eu sou vencedora. Eu vou lá, vamos lá, Deus, o que o Senhor tem para hoje? Vamos lá, eu vou ser. Então, assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. E a outra palavra também que entrou na minha vida e mudou a minha vida, mudou o meu pensamento, a minha forma de viver é: se depender de mim, todos terão paz.
vai ter paz. Entendeu? Se depender de mim. Agora, se não depender, né? Boa. Mas se depender de mim, todos terão paz. Legal, isso é boa. Tem uma passagem que fala, né, pra gente ser pacificador. E tem isso mesmo, se depender, fala assim, se depender de vós, terá paz com todos os homens. A palavra diz isso, eu não sei onde fica. Boa. Vamos lá para o último bloco. Opa. Último bloco. Vamos Até lá. beber uma água aqui. Eu também. Perguntas rápidas. Sabatina de perguntas. Tá. Se não souber, Tá, passo. passa. Oba! Se não quiser responder, passa. Tá. Mas tem que responder o que vem na cabeça. Não vai ficar demorando. Eu vou sei pensar, disso. Eu faço isso com os meus clientes. Eu sei disso. Então é boa, vou botar isso aqui, ó. Sessão psicanalítica. Isso aí, muito bom. Vamos lá. Qual foi o seu maior desafio na vida? O maior desafio foi ser mãe. Ser mãe. Ser mãe. Foi um desafio de ter, no meu caso, 2 seres humanos para eu criar, educar, forjar. Não é fácil. Legal. Não é fácil. Legal. Por que você é apaixonada pelo que você faz? Porque eu amo cuidar de pessoas. Eu amo ouvir a história das pessoas. Eu amo falar assim, ó, o que eu mais sou apaixonada de fato, o que não fizeram comigo lá na minha infância, adolescência, juventude também, eu quero fazer com o outro. É isso. O que não fizeram comigo quando eu casei, para falar o que é um casamento de verdade, o que é um relacionamento que não é um morango, eu quero fazer com as pessoas. Entendeu? Legal. E como é que você quer ser lembrada? Bom, se for... pelas pessoas em geral, né? Como aquela... Não sei se eu vou ser muito pretensiosa, mas eu vou falar. Aquela pessoa sábia que me deu o conselho na hora certa quando eu precisei. Eu quero ser lembrada como uma fonte que a pessoa vá lá beber de água, de sabedoria para a vida daquela pessoa. E essa fonte eu sei muito bem de onde vem na minha vida. Legal. Muito bom. O que você mudaria em você mesma se você pudesse? Se eu pudesse mudar? Nada, sinceramente. Eu tô hoje... Aí é aquilo, né, Lucas? A maturidade, né? Eu tô com 51 anos, não tem problema de falar. Não tem problema nenhum. Eu tentei. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Hoje, eu tenho uma maturidade suficiente, com 51 anos, que não é glamour nenhum, eu acho que é obrigação minha, de falar assim, tá tudo bem. Eu não preciso... Claro, se você falar, Simone, você queria um pouquinho mais de reaisinhos aí na sua conta bancária, opa, claro. Mas não é isso, sabe? Eu acho assim, o que eu gostaria de mudar? Minha condição financeira, vamos dizer, mas... Cara, isso eu posso trabalhar e mudar. Entende? Aquilo que eu posso mudar e eu não quero mudar em mim. Hoje eu tô bem. Eu tô resolvida. Eu tô muito bem resolvida. Mas isso, como eu tô te falando, não é, que glamour. Não. Eu tô com 51 anos. Então eu tenho que caminhar para isso. Eu tô caminhando realmente para isso. Entende? Cada vez mais. Eu quero chegar lá com 70, 80, mais bem resolvida ainda. Perfeito. Qual o seu maior medo? Nem gosto de falar, porque eu tenho medo de falar. É de perder os meus entes queridos. Muito. Eu não sei lidar com isso. Eu trabalho com isso, porque eu trabalho com pessoas enlutadas, eu cuido dessas pessoas, mas se for na minha pele, não sei lidar. Muito difícil. Onde você se vê em 5 anos? Nossa, eu me vejo vovó, babando os meus netos, indo pro shopping, levando eles pra McDonald's, mimando eles, dando refrigerante, doce, fazendo tudo que a mãe não deixa fazer. O oposto mesmo, fazendo o oposto. Totalmente o oposto. Quero saber de você. Pode falar o que você quiser. Eu me vejo assim, aquela que vai proporcionar prazer na vida dos outros e principalmente da minha descendência. Legal, muito bom. Já viu como é que vai ser? Opa, me aguardem.
do que você mais se orgulha na sua vida? Cara, de ser uma mulher forte, entende? Eu não sabia disso. Por isso que eu te falo, a maturidade que está me trazendo. Não é nenhum, olha como ela, nada disso. A maturidade e a busca do conhecimento também, tá? Isso também é muito importante. Quando você se propõe a buscar conhecimento, principalmente na área que você gosta, que você quer, mas principalmente da vida, eu acho que você expande a tua mente para coisas que você não conhecia sobre você mesmo. Então, assim, vamos lá. Hoje eu me vejo forte. Por quê? Porque hoje eu tenho conhecimento de quem eu sou, o autoconhecimento. Até alguns anos atrás eu não tinha. Então hoje eu olho pra trás e vejo, eu fui forte. Por quê? As decepções que eu tive eu perdoei, as traições que eu tive eu perdoei. De verdade. Tudo que eu passei, eu consegui passar e chegar aqui com o mesmo coração, entende? Com as cicatrizes, mas com o coração bom. Perfeito. Bom. Você tem algum arrependimento? Alguns, né, talvez, vamos lá, de não ter insistido na psicologia lá atrás. Eu não tenho dinheiro para abrir um consultório, que se dane, eu vou lá e faço. Tô nem aí, entendeu? Esse eu acho que é o maior. Quando que você é mais produtiva? Assim, quando de horário? Tá, à noite. À noite? À noite? À noite. À noite eu tô bombando. Caramba, eu sou assim, o oposto. Eu sou de manhã. Não, de manhã não fale comigo. Pelo amor de Deus. Não me dê bom dia. Espera um tempinho pra me dar bom dia. Bem bom dia. Não. Assim, eu até respondo, porque eu sou educada, mas não... Por favor, gente, evitem de manhã cedo. Só que, claro, né, eu acordo cedo pra trabalhar, então não tem como evitar. O dia já começa ali cedo e tá tudo bem. Só que de manhã, geralmente, eu demoro um pouquinho, sabe? Assim, tipo, eu tenho que tomar uns 2 cafezinhos, sabe? Agora, à noite, eu já tô no ritmo. Então, à noite, eu produzo bastante, mesmo com a mente cansada, porque à noite eu já tô bem cansada. Mas mesmo assim, eu produzo bem. Muito legal, muito bom saber. O que é um mito comum no seu trabalho? Medo comum? Mito. Uma coisa que as pessoas, poxa, psicanálise assim lavagem cerebral. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Eu não preciso disso, eu não sou maluca, né? Bom, mais ou menos isso. É um mito. Claro, total. Não existe isso. Todo mundo precisa. Todo mundo, inclusive se tivesse nas escolas, aula de psicanálise nas escolas, claro, básico, para as crianças entenderem que esse preconceito não pode existir, porque isso trata de você, do seu interior, de tudo que você passa. E aí tem aquilo, qual é o problema maior hoje do ser humano? É que ele arrasta, desde a infância e da adolescência, essas dores guardadas. E aí ele explode nos relacionamentos, ou então, né, se voltando pra dentro. E aí, se isso fosse tratado já, aconteceu, tratou, lá na infância, aconteceu, tratou. Eu tô me sentindo rejeitado, vamos tratar. Aqui eu tive um trauma, vamos tratar. Ele ia ser um adulto saudável, entende? Mas não é e não vai ser, infelizmente. Então ele arrasta aquilo até a fase adulta, que é a fase que ele pede socorro, porque ele não aguenta mais. Ele pede socorro porque ele não aguenta mais ser assim. Ele mesmo vai entendendo, eu sou insuportável, ninguém consegue, então eu vou procurar ajuda. Entendeu? Acho que é isso que acontece, né? Sim. Vou rever minhas coisas. É bom pra todo mundo. Tô bem resolvida e tal, mas eu quero fazer. Porque pode ter alguma coisa ainda lá que eu não percebi. Assim, olha só, Lucas, que loucura. A nossa mente é 100%, ok? 85% é inconsciente. 15% é consciente. Então, 15% da minha mente é o que eu faço no dia a dia. Eu tô com toda a consciência de tudo. Tem trabalho, tem horário, tem isso, tem aquilo, tem que fazer minha família, não sei o quê. 85% é muito. É muita coisa. Inconsciente. São coisas que eu estava no ventre da minha mãe. Tá ali, nos 85%, porque eu não lembro. Coisas que eu tinha meses de idade, 1 ano de idade, 2 anos de idade.
E coisas que eu não lembro mesmo. Poderia até 15, 16 anos, não lembro. Imagina se a gente vai lembrar. Nosso HD vai estar lá. Não tá. Esse arquivo tá ali. Eu só puxo ele como? Com a análise. Como é que eu vou puxar aquele arquivo lá, aquela pasta morta? Mas ela na verdade morta não. Viva, escondida no HD. Como é que eu vou lá? Eu tenho que acessar para buscar. Essa é a cura. Que a gente chama de ressignificar. Tá? Eu vou nesse HD que tem 85% da minha vida, dos meus pensamentos, de tudo que aconteceu comigo. A psicanálise vai te fazer uma forma de pegar lá aquela pastinha que está ali escondida, trazer para cá, trazer à luz, perdoar quem tem que perdoar, deixar ir quem tem que deixar ir, e eu vou seguir a minha vida. Isso que é ressignificar, é dar um novo significado. Por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente. Complicado, né? Muito. Você acha que essa criança vai ficar impune a vida toda? Psicologicamente? Não tem como. Mas está ali guardadinho. Primeiro que ela não falou para ninguém. Muitas vezes a nossa mente não deixa a gente lembrar. Por exemplo, se uma criança com 1 ano foi abusada sexualmente, ela vai lembrar? Mas ela foi. Tá lá. Tá no HD. Entende? Então isso vai ter... Aí ela tem problema de relacionamento com o marido. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa disso. A psicanálise não vai fazer ela lembrar de que quando ela tinha 1 ano. Mas, sabe, tá ali. Então alguma coisa vai vir na mente dela que ela vai falar, eu tenho essa sensação. E aí, o analista, né, claro, tem que pegar tudo que a pessoa... sensação? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Pronto. Você traz pra luz, você ressignifica dizendo, bom, aconteceu, tudo bem, não tem como voltar atrás, não temos como apagar, e vamos lá. O que foi bom, o que foi ruim disso? O que eu tiro de bom do ruim? Bom, eu tiro que eu tô viva, que eu não morri. Sim. Eu tiro que nenhuma tragédia aconteceu. Eu tiro, enfim, você vai cavucar ali o que você pode tirar de bom daquilo. Eu tiro que hoje eu vou ficar de olho nos meus filhos, não vou deixar. Então, sim, muitas experiências você pode tirar daquilo. Perfeito. E aí isso é ressignificar. Gostei da dica? Gostei da dica. Se você pudesse falar com alguém, qualquer pessoa, viva ou morta, com quem você falaria? Ai, gente, aí é covardia. Então, com quem eu falaria vivo é Jesus Cristo que eu falo. Então, vamos tirar ele da história, né? Eu falaria com a minha madrinha, que ela já morreu. Eu falaria com ela, porque hoje, com a maturidade que eu tenho, ela morreu já há alguns anos, uns 8 anos. Um pouquinho mais, talvez uns 10 anos. E hoje, com a maturidade que eu tenho e a experiência, né, profissional que eu estudei, eu ajudaria muito ela, porque hoje eu vejo assim, a minha tia, aí é o que eu te digo, a minha tia era uma tia amada minha madrinha amava ela, só que ela era preguiçosa, isso, aquilo, cheia de rótulos. E hoje eu vejo que a minha tia tinha depressão e ninguém sabia, nem ela, porque isso nem era falado. Então, para você ver como é importante esse conhecimento para o povo. Eu acho que a pandemia foi muito boa para muitas coisas, inclusive para isso, para trazer a luz nisso. Gente, olha só, fica de olho, não é preguiça não, é depressão. Fica de olho, não é que a pessoa é insuportável não, é porque ela já não aguenta mais ser como ela é. E ela não consegue ser diferente, vamos dar a mão, vamos ajudar. Fica de olho que a pessoa não tá querendo mais viver, você tá entendendo que ela tá dentro do quarto o tempo todo, não tem mais glamour, não tem mais vida, não tem mais... Ela não quer olhar a luz do dia, fica de olho. Ela não é que ela quer dormir o dia inteiro, ela tá em depressão. Então, foi bom pra isso. Mas naquela época não tinha isso. Então, eu me arrependo, não é que eu me culpe de alguma coisa, porque eu não tinha conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de falar pra ela, poxa, eu podia te ajudar. Legal. Muito bom. Última. Última dessa. O que você falaria para os seus clientes? Ai, fofos, lindos. Então, falaria assim, coisas que eu não posso falar, né? Lá, posso falar? Posso falar coisas que eu não poderia falar na análise. Igual. Porque a análise é a psicanálise, não é... Eu falaria assim,
meus queridos, busquem a Deus. Busquem a Deus, porque Ele é a fonte de tudo. Qualquer problema que a gente tenha na nossa vida, e eu vejo isso pelos clientes, né, que aparecem cada um com o seu problema, muitas coisas, Lucas, muitas coisas, que você olha e você jamais diria daquela pessoa, sabe? Que aquela pessoa passou ou está passando por alguma coisa daquele tipo. E aí eu queria dizer para eles o que eu não posso dizer na psicanálise. Busque a Deus, porque Ele é a fonte de vida, Ele que ilumina, Ele que traz a luz. Sabe isso aí que está dentro de você, que você não consegue? Ele traz a luz e cura, e transforma, e liberta. É Ele que faz isso tudo. Muito bom. Se conecte a Ele, como um carregador. Nosso celular não sai do carregador, não é? Então a gente também não pode sair desse carregador. Ó. Muito bom, muito bom. Bom, gostei. Também gostei. E fechando. Posso? Pode tá, falar. eu só queria dar uma dica de um livro. Ótimo. Vou até pegar aqui para... Ele não é um livro, não vou te falar que ele é um livro filósofo, tá? De filosofia, mas ele não é um livro difícil, porque tem livros que são muito difíceis de filosofia. Apesar de ter muita instrução ali dentro, Lucas, eu tinha um pouco de preconceito sobre filosofia. Eu detestava a filosofia. E aí na psicanálise a gente teve que estudar muita filosofia. Tem uma matéria que fala sobre isso. Tem que ter, porque os filósofos são muito ali pertinho dos psicanalistas, né? Do pai da psicanálise, Freud e tal. Então, eu comecei a ler. No começo eu achava uma leitura chatinha, porque eles são muito formais. Muito formais. Claro, né? Escrito isso lá na Grécia, não sei quantos anos, 1000 anos atrás. Mas tem muita riqueza. Se a gente parar, é igual academia. Eu detesto academia. Mas se eu for, meu marido fala assim, se você for 3 meses, você vai acostumar. Mais ou menos isso, né? E eu acho que é verdade. Sim. Então é a mesma coisa. Se você insistir ali naquela leitura difícil no começo, você vai pegar. E aí você vai gostar. E é muita sabedoria para nossa vida. Além da Bíblia, que para mim a número 1, a fonte de sabedoria e de tudo, de cura, de riqueza, de tudo, é epiteto. Eu acho que se fala epiteto. Se escreve EPICTETO. A Arte de Viver. É um manual clássico de virtude, felicidade e sabedoria. A Arte de Viver. Esse livro tem umas coisas que você pega ali e fala, opa, entendeu? Ensina realmente a viver. Só que naqueles trâmites lá da filosofia, lá na Grécia, naquela... Mas se você trouxer para hoje, você consegue. É um livro um pouquinho mais fácil do que alguns outros. Legal. Entendeu? Então esse livro realmente está falando muito comigo. Entendeu? Muito bom. Deixa seu contato, deixa seu Instagram, canal, como é que as pessoas podem te achar? Eu só tenho Instagram lá, @Simone R. Paduano, R de Ramos, é abreviado meu sobrenome, @Simone R. Paduano. E aí quem quiser pode entrar lá pelo direct, né? Direct. Gente, informática não é. Então assim, qualquer coisa, meus filhos me ajudam, porque eu tenho uma dificuldade. Inclusive, eu acho que essa dificuldade tem a ver com a minha faculdade mal sucedida. Porque assim, eu me formei, só que só Deus sabe o trauma que foi me formar. Só Deus sabe. Inclusive financeiramente. Porque o meu salário era praticamente todo para pagar. Então não sobrava nada. Então, eu tenho essa lacuna ali. Foi bom, ok, sou formada, mas espera aí, o que eu faço com isso? Nada. Então eu tenho esse trauma, então eu tenho essa dificuldade de desenvolver hoje essa parte de tecnologia. E eu não gosto muito. Eu gosto de... Apesar que eu atendo online, né? Eu atendo até gente fora do país, que o Instituto manda. Mas eu gosto de presencial, eu gosto de olhar no olho, eu gosto da pessoa, eu prefiro isso. Mas a tecnologia está aí e ela é maravilhosa, nos proporciona tantos, como por exemplo, eu atender uma pessoa lá do outro lado do mundo. Sim. Então é maravilhoso. Então quem quiser pode deixar lá no direct, @Simone R. Paduano. Show de bola. E com isso fechamos. Muito obrigado. Bom. Passamos aqui, 1 hora. Uma hora conversando. Muito bom. Pra quem tava nervosa. Nossa, meu Deus. Que bom. Te agradeço por ter vindo. Eu que te agradeço pelo convite. Foi muito bom. Muito bom. Obrigada.